Está no ar. O podcast que pode mudar a sua mentalidade. Aqui você encontra empreendedorismo, gestão, solidariedade e muito mais. Pode mudar, Paulo? Não só pode, como deve. E hoje temos uma presença ilustre de uma pessoa que já tem mudado Santana de Parnaíba pelos bastidores, mas talvez você ainda não o conheça, e hoje ele veio aqui para falar um pouquinho de quem é ele e o que ele vai fazer para continuar essa grande trajetória. Bom, estamos aqui com o grande Zaqueu. Tudo bem, Zaqueu? Boa tarde a todos, tudo bem, com a graça de Deus, passando aqui nessa tarde maravilhosa que Deus preparou para nós, e vamos aqui. Esse bate-papo. Seja bem-vindo. Então aqui nós vamos mostrar um pouco da história deste grande homem, empresário, vida pública, faz também trabalhos maravilhosos que ajudam a sociedade, ajudam a comunidade. Vamos descobrir um pouquinho mais. E é isso. Eu acredito que todo mundo que nos acompanha sabe que nós trabalhamos com pessoas que têm transformado vidas, seja através de suas empresas ou seja onde passam. E para quem não conhece essa pessoa, eu quero que ele traga um pouquinho de como é que ele começou. Zaqueu é uma pessoa que é muito conhecida em Santana de Parnaíba, mas ele é conhecido por fazer. E muitas vezes as pessoas não conhecem quem que está fazendo. É isso aí. E hoje a gente tem essa oportunidade. Desde já, Zaqueu, eu queria agradecer pela sua disponibilidade, porque eu sei que esses últimos dias a correria é grande, mas... É isso aí. Tem sido bastante corrido, com a graça de Deus. Para quem não me conhece, sou Zaqueu, morador de Santana de Parnaíba há 43 anos, pai de família, uma esposa exemplar, maravilhosa, filha que também... com a graça de Deus, muito prestativa, principalmente porque ela me ajuda bastante no meu dia a dia, né? Venho da área empresarial do setor de transportes, terraplanagem, com toda certeza, como você mesmo disse, já atingimos diversas pessoas, porém, em alguns lugares nós fazemos e a pessoa nem sabe que foi feito pelo Zaqueu muitas das vezes, né? Mas o caminho está, com a graça de Deus, cada vez mais se abrindo. E aí a vida pública sempre teve atrelado a isso. A questão de você... hoje ser um empresário do setor de transporte, terraplanagem, demolição, acaba fazendo também com que você parta para a vida pública, até porque hoje, nos dias atuais, eu venho ajudando algumas pessoas ao longo de 20 anos na vida pública, sempre auxiliando alguém. E quando você auxilia, você logicamente também adquire experiência, né? Exato. Experiência essa que eu estou trazendo hoje para a minha vida pública, e se Deus quiser ir abençoar, nós iremos chegar lá, porque tem muita coisa para ser feita, tá bom? Ótimo. Ô, Zaqueu, e você também como empresário, o nosso grande público são de empreendedores, pessoas que têm o sonho de empreender, só que nós sabemos que o empreendedorismo e a gestão pública andam lado a lado. Por quê? Porque os dois mudam a vida das pessoas, tanto para quem está empreendendo, quanto para quem ali consegue uma vaga no mercado de trabalho, ou seja, o empreendedor ele também contribui com a sociedade na questão de dar vagas, de dar oportunidade de trabalho, de aumentar o giro, né, o capital das pessoas, da cidade. Então, antes de nós entrarmos na vida pública, queria entender um pouquinho mais do Zaqueu empresário. Como começou, da onde que saiu essa sua vontade na área de transporte, de demolição, porque é uma área muito concorrida. Conta um pouquinho da sua história. Então, tudo começou assim, em 2004 para 2005, eu fui fazer a minha casa. Fui fazer a minha casa e começamos a chamar 1, 2, 3 primos, 4 primos. E aí começa uma festa, um churrasco, um almoço e não sei o quê. E nada de render o corte da terra na mão, na picareta, na pá e no carrinho de mão. Eu estava fazendo esse serviço juntamente com esses primos. E de repente eu olhei assim pro barranco e falei, meu Deus do céu, esse barranco nunca acaba. E aí eu pensei comigo, falei, tem que ter um jeito de acabar. E olhei pro meu lado esquerdo, tava passando uma máquina na rua, na avenida, né? Quando eu olhei aquela máquina, eu falei assim, puxa vida, se essa máquina tá passando aí e ela puder vir aqui fazer esse serviço, eu acho que vai ser muito mais rápido, né? Eu não tinha experiência na terraplanagem, isso há 19 anos atrás, né? E fui atrás da máquina. Quando eu fui atrás da máquina, a máquina de um grande conhecido nosso, e ele falou assim, aqui, ó, pega o operador, vai lá e faz. Em 30 minutos ela resolveu o problema da minha vida, naquele momento. Eu ia gastar
mais 5, 6 final de semana, não sei. E fora os primos ali ainda serrando a cerveja, serrando o churrasco, né? Então o que eu resolvi? Eu falei, a partir de agora eu vou ser um solucionador de problema para as pessoas. As pessoas têm a dificuldade e me trazem dificuldade. Poxa vida, olha, eu tô lá com um barranco para cortar, é muito alto, é muito íngreme, o outro é muito declive, e nós estamos dando a solução para ela. E logicamente que tudo isso também faz com que nós geramos emprego, né? E você acaba atingindo pessoas que no dia a dia, muitos deles fora do mercado, você acaba trazendo para a sociedade novamente falando, olha, você aqui na minha empresa tem uma vaga de motorista, por exemplo. Mas o motorista, ele é habilitado, logicamente tudo certinho, mas terraplanagem é um mercado diferente, terraplanagem de demolição, porque muitas vezes a pessoa vai para uma demolição, chega lá inclusive, ele pega e ele pede autorização, fala, olha, tem algo aqui que me interessa, posso pegar para você? Isso também é mudar, porque talvez o que faz para mim não faz falta, para ele tá fazendo muita falta, né? A pessoa às vezes liga e fala aqui, olha, eu tô aqui nessa demolição agora e tem aqui um pedaço de cano, às vezes de cobre, posso pegar para mim? Para mim não faz falta, mas para a pessoa faz muita falta, né? Então isso também é trazer essa pessoa para o seu convívio e fazer com que ela se sinta bem e à vontade no nosso segmento, entendeu? E eu sempre falo que quando a gente começa a empreender, Zaqueu, a gente começa com uma necessidade. Como você começou. Sim. Você começou com a sua casa. Só que a gente começa com a vontade de empreender. Eu falo assim, opa, isso aqui eu posso fazer isso. Aí vem a cara e a coragem, que são 2 Cs que a gente sempre começa. Mas com o passar do tempo a gente precisa do conhecimento e a competência. Como é que foi para você sair da necessidade e falar, eu posso fazer isso, e para hoje se tornar referência em Santana de Parnaíba em transporte e demolição? Assim, a necessidade faz com que você se esforce todos os dias, né? Tem pessoas que têm uma necessidade, ela prefere pedir, ficar às vezes correndo atrás de segundos e não vai acontecer. Nós não. Quando observamos que aquela necessidade minha, ela poderia ser a necessidade de várias pessoas, como é até hoje, né? Eu pensei comigo, falei, não, vamos encarar esse desafio. Vamos para o primeiro equipamento. Fomos para o primeiro equipamento. Primeiro equipamento, uma máquina que nós temos lá há 19 anos, tá até hoje comigo, porque essa eu não vendo, né? Porque é a primeira, né? Então você não pode vender. E eu falei assim, puxa vida, já que estamos nesse empreendimento agora, nessa situação, por que também não nos melhorarmos dia após dia? Buscando pessoas com ideias diferentes, buscando pessoas que pudessem nos auxiliar da seguinte forma, olha, se você fizer terraplanagem, transportar e ajudar o dia a dia de outras pessoas, engenheiros, arquitetos que tem diversos na região, e que eles tinham a dificuldade, você vai longe. E é o que nós estamos fazendo hoje, com a graça de Deus. E vamos lá, começou você e quem mais essa empresa? Começou eu, tenho um parceiro até hoje, né, que me ajuda, que é um sócio, e tem também, hoje tem a minha filha, mas lá no início foi eu, um operador que eu não posso deixar de comentar, que foi um grande amigo, o nome dele era Fabiano, e ele já tinha um conhecimento de máquina, e ele falava assim, Keu, ele me chamava de Keu, tá? Ele infelizmente já nos deixou, né? E ele falava assim, Keu, você tem que ajudar a resolver o problema das pessoas. Mas Fabiano, uma máquina já dá certo. Não, uma só não. Vamos pôr um caminhão também, porque só a máquina, você vai escavar e para transportar, você vai ter que ficar chamando alguém. Então você vai ser também transportador. Foi um grande incentivador da minha vida. Eu agradeço a Deus por ter colocado ele no meu caminho. Infelizmente ele nos deixou há um tempo atrás, mas eu tenho certeza que no Ele está torcendo bastante por mim. Isso, maravilhoso. Então começou bem pequeno, mas hoje você é uma referência. Me fala um pouquinho como é que é a sua empresa hoje. Quantos colaboradores você já tem? Hoje nós temos um total de 43 colaboradores diretos e mais 27 indiretos, que são os agregados. São pessoas que no dia a dia compõem essa empresa, até porque eu sempre digo a eles, é uma engrenagem. Se a gente estiver funcionando encaixadinho, todos nós vamos longe, né? Agora, assim, se um querer puxar o carro para outro para cá, não vai chegar, né? Mas hoje é isso, a gente tem essa quantidade de colaboradores para poder tocar essa engrenagem, essa empresa que, graças a Deus, está dando certo. Olha que interessante. Eu falo empreender é transformar vidas, e em vidas até mesmo indiretamente. Por quê? Você está falando que você tem em torno de 70 pessoas para poder compor essa grandiosidade que é empreender, só que não são 70 pessoas, são 70 famílias. Isso. Porque cada um
leva o seu sustento para sua casa e esse sustento vai transformando outras pessoas que muitas vezes você nem sabe quem é. Exatamente. Mas você hoje já tem transformado através das suas empresas e parabéns por isso, aqui, ó. Ok, e é isso mesmo, porque assim, como você bem pontuou, 70 pessoas que diretamente trabalham e tem a família em torno deles e fora as pessoas que indiretamente também são beneficiadas, porque acaba movimentando o mercado do diesel, acaba movimentando a borracharia, acaba movimentando o eletricista, o mecânico e assim por diante, né? Verdade. E Zaqueu, você pega o que eu coloco geralmente, onde as pessoas veem problemas e acabam ali reclamando da vida, blasfemando, tudo, você viu uma oportunidade. Do seu problema, você viu uma oportunidade. E daí que te saem as pessoas de sucesso. Quando enxergam um problema, vê uma oportunidade, fala, opa, peraí, isso aqui vai me ajudar. E começou a crescer a partir daí. Do seu problema, você achou uma solução e viu uma oportunidade. E começa realmente de baixo. E para quem tem esse sonho também, a mesma coisa, quer entrar nesse mesmo ramo e tá ali iniciando, tem apenas seu caminhãozinho ou uma máquina, você falou que na sua empresa você também agrega essa pessoa. Qual a dica que você dá para quem tá começando e tá assim, e também ser um agregado para começar ali e ir almejando e crescendo, ou uma outra dica? Como que é o começo? É que assim, é uma boa pergunta e eu tenho certeza que vai também aqui uma resposta satisfatória. O que acontece? Hoje, nós somos referência para agregar, assim, alguns caminhões, né? Umas pessoas nos procuram, a gente tem procurado a oportunidade. Quando não conseguimos, indicamos outros amigos que também têm a mesma necessidade, né? Porém, tem pessoas que, infelizmente, como você falou, eu tirei da minha necessidade algo para fazer a empresa alavancar. Mas é assim, nos dias de hoje, por que não é fácil esse mercado? Porque não é um mercado tão amplo, né? Muitas pessoas tentam entrar e acabam se dando mal, acabam não conseguindo tocar, porque, infelizmente, é um mercado também que demanda você dar uma atenção para o seu cliente. Em todos acho que tem que ter atenção para o seu cliente, né? Mas é um mercado que, se você também não der atenção e não fizer algo mais, ser um destaque, você vai ser mais um no mercado. Então, assim, hoje o nosso diferencial é esse, que a pessoa muitas vezes ela me coloca uma dificuldade dela, eu procuro sanar a dificuldade dela, resolver com excelência e ela assim vai indicando para outras pessoas. Maravilhoso. Eu sempre falo que muita gente pensa que a construção começa com a fundação, mas na verdade começa muito antes, na preparação do terreno. É isso aí. Né? Então eu que também sou da construção civil, mas eu já tô lá no final, no acabamento, no ramo da marcenaria, eu vejo que muitos, quando chegam nessa parte, já estão sufocados pelas partes que vieram antes. E o que eu sempre falo para ele? Obra, muitas vezes tem data para começar, mas não tem data para terminar. É isso aí. Mas tudo é uma oportunidade, porque a cada fase, seja a terraplanagem, seja na fundação, seja na construção, ou até mesmo no acabamento que eu atuo hoje, são oportunidades de negócio. E a gente tem fomentado esse mercado. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Você como empresário, com seus 20 anos já de referência, olhando para trás, hoje você pode nos dizer qual que foi o seu segredo de sucesso para se tornar referência, olhando lá para trás, para começar uma pessoa que era inexperiente, mas hoje é referência no que você faz. Qual foi o seu segredo para isso acontecer? Primeiro, que acho que a relação boa que eu tenho com meus clientes, sempre tentando fazer com que eu fale diretamente e jamais deixar de cumprir. E quando eu falo deixar de cumprir é no seguinte sentido: muitas vezes também nós erramos em alguns cálculos, né? Eu mesmo já errei, tenho uma experiência, mas já errei. Mas em momento algum, eu cheguei pro meu cliente e falei: olha, eu errei nesse cálculo aqui, você vai ter que me pagar em dobro, eu vou parar a sua obra. Qual que é a ideia? É cumprir desde o início até o fim, para entregar a terraplanagem para ele pronta. Falar: ó, tá aqui, você agora pode chamar o pessoal das estacas que tá tudo certo. Porque se você cumpre isso, ele automaticamente vai divulgar você. A melhor propaganda não é a minha somente, é a que ele fala: pô, olha, eu fiz uma terraplanagem com o Zaqueu, fiz uma demolição, deixou meu terreno legalzinho, ele teve um prejuízo lá, mas ele falou assim: olha, eu vou ter prejuízo, mas vou fazer sua obra. Porque se eu tratei com você, eu vou até o fim. Não vou recuar e deixar de fazer, né? Então é muito isso, da indicação do dia a dia, das pessoas que falam, das pessoas que, por exemplo, falam exatamente a verdade. Olha, o Zaqueu é um cara honesto, a empresa dele trabalhou bem aqui, cumpriu tudo que tinha de cumprir, deu certo,
podemos indicar. E a construção civil, como você mesmo bem pontuou, ela é assim, já mostrou durante a pandemia que é o carro-chefe do Brasil. É verdade. Né? Quantas pessoas que ficaram desempregadas, que migraram de outras ocupações, né? E que vieram para a construção civil devido à pandemia. E na mesma pandemia não parou a construção civil. E pelo contrário, foi o momento que mais trabalhamos, e você sabe disso. E eu acho que é assim, quando você tem pessoas que procuram ajudar, fazer o serviço corretamente, entregar e honrar o compromisso, você vai atendendo novas pessoas por indicação. Isso é maravilhoso. Tá? Realmente, a construção civil sempre foi muito forte, principalmente em São Paulo, né? O berço do país na área civil, crescente. E desde a pandemia para cá, já não teve essa queda mesmo na pandemia, mas parece que teve um aumento. Pós-pandemia, empreendimentos vêm crescendo, vem cada vez se aperfeiçoando mais, cada vez a tecnologia está envolvida também nisso, e tirando a parte mais braçal e entrando maquinários. Aí, agora numa construção, numa grande construção, realmente a terraplanagem, o maquinário se faz necessário, até por questões de tempo, de economia. Numa construção residencial, a pessoa está ali, tem o terreninho dela, que foi o seu caso. É viável também contratar o serviço, ou realmente ter que fazer só o profissional, só o pedreiro ali para ir fazendo? Aquela pessoa que está naquela construção residencial, que está começando, fala para mim, é viável contratar o seu serviço, contratar uma terraplanagem? É mais rápido? Ou é a ilusão de que não tenho condições, não consigo fazer isso, não é para mim? Esse ramo, ele é também para esse pequeno construtor? É também, porque eu vou dizer para você que é assim, hoje nós trabalhamos com a otimização da obra. Então muitas vezes a pessoa vai, como nós estávamos dizendo aqui, que mesmo durante a pandemia, a construção civil não parou. E olha o tanto que a construção civil movimenta, né? Terraplanagem, é o broco, é o ferro, é o concreto, é a marcenaria, é o pessoal da chapa, o pedreiro, o mestre de obra, ajudante, o marceneiro, o armador. Tem um monte de profissões que acabam sendo envolvidas. Então o que ocorre? Quando a pessoa, mesmo com um terreninho pequeno, e ela quer otimizar a obra dela, contrata uma máquina para fazer o serviço. E se ela contratar a máquina do serviço, ela vai gostar tanto que ela fala assim, não, contrata a máquina para fazer as estacas agora. Contrata. Aí ela gostou tanto que ela quer contratar a máquina para abrir o baldrame, abrir a sapata. E é dessa forma que você otimizou a obra. Um serviço que talvez duraria 2 meses para uma pessoa fazer na mão, ela vai fazer em 3, 4 dias tranquilamente e resolve. E isso hoje é importantíssimo. Você ganha tempo, né? Você, logicamente, o que você vai economizar com mão de obra, talvez pondo pessoas ali para trabalhar, e o que é mais importante, você atende o seu cliente, se for dele ou se for de uma outra pessoa, com mais rapidez, ele fica muito mais contente. Zaqueu, deixa eu fazer uma pergunta agora, porque você nos traz que você já está nesse ramo há 19 anos, e você é morador de Santana de Parnaíba, você cresceu em Santana de Parnaíba, você é referência na cidade, mas Santana de Parnaíba, 19 anos atrás, era uma. E você viu uma mudança gigantesca nesse período que você agora começou a auxiliar a mudar a cidade, a cara da cidade. Eu digo que qualquer obra, grande obra que você passe em Santana de Parnaíba, em algum momento o Zaqueu pisou nela. Passou ali. Então, me fala uma coisa, como foi participar como empresário da transformação de Santana de Parnaíba? Eu costumo dizer sempre que Santana de Parnaíba tem 2 momentos, né? Um antes e um depois da gestão do Elvis César, seu pai, do seu César. E importantíssimo nós termos participado e continuarmos a participar dessa transformação. Até porque também nós, em algum momento, nós podemos auxiliá-los e vice-versa. Porque como é que funciona uma obra, uma cidade como a nossa, Santana de Parnaíba, hoje extremamente procurada? As pessoas vão para Santana de Parnaíba hoje não somente por gostar da cidade, mas por ter os seus serviços essenciais oferecidos por ela bem para a população. Então virou também uma referência. E para mim, participar de tudo isso aí é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Eu poder dizer para minha filha, para meus amigos, para todos que nos ouvem nessa tarde, que Santana de Parnaíba hoje é uma referência em moradia, é uma referência para que as pessoas vão para poder até mesmo passear na cidade.
é maravilhoso. É algo que eu não vou esquecer e eu tenho certeza que vou continuar fazendo com que Santana de Parnaíba também possa ter mais serviços oferecidos e a gente continuar nessa parceria boa com a prefeitura e com o nosso prefeito sempre. Isso é maravilhoso. E falando exatamente nesse progresso, nós vemos que Santana cresceu demais, tem aí com certeza possibilidades de crescimento muito maior nos próximos anos. Você, como tanto auxiliando ali, prestando serviços também para esse crescimento, mas e para a sua empresa? Quais os sonhos, os projetos? O que você vislumbra nos próximos anos? Então, a empresa, assim, nós não podemos deixar que fique somente na parte de terraplanagem, na parte de demolição e transporte. Nós temos que buscar algo mais. Sempre ouvia falar, quando me formei no ITB em 98, tinha um professor que sempre falava, olha, nós devemos ser um dos, não mais um. Ser destaque, você tem que fazer algo diferente para as pessoas, né? Então hoje, logicamente, que também nós oferecemos alguns outros serviços que a pessoa possa falar assim, olha, eu quero entregar para o Zaqueu o meu terreno, quero ele licenciado e feita a terraplanagem e a construção também, a minha casa pronta. Esse é o caminho. Nós estamos em busca de formar parcerias e ter pessoas do nosso lado que nos auxiliam no dia a dia para falar assim, ó, se você deu a oportunidade do seu terreno, tá aqui a sua casa pronta e vamos que vamos. Maravilhoso. Eu amei essa frase. Como é que é? Você não pode, tem que ser mais um dos... Não, você não pode ser, você tem que ser diferente. Então o mercado já tá cheio, mais um tá cheio, você tem que ser um dos, sempre o destaque. Maravilhoso. Isso vale para qualquer área. O que você precisa entender é que não importa se você hoje faz parte da construção civil, se você trabalha na área médica ou qualquer área que você esteja. Aprenda isso. Não seja mais um. Seja um dos, mas sempre trazendo um diferencial para sua área. Isso, sempre fazendo diferencial. E é isso aí, Zaqueu. E eu falo o seguinte, vamos lá, você hoje é uma referência e sendo referência, você teve um chamado. Porque eu digo que lidar com política não é para quem quer. Sim. É mais para quem tem alguma coisa que arde no peito. Como é que isso chegou para você, Zaqueu? Como eu disse, eu fiz durante todo esse tempo, eu sempre tive envolvido com a política, né? Com a graça de Deus, sempre apoiando ali pessoas sérias, pessoas comprometidas com a população. E por ser pessoas comprometidas com a população igualmente a mim, eu fiquei pensando, em vez de sempre auxiliar alguém, que era o que eu fazia antes, fazia assessoria para algumas pessoas, em vez de ajudar, o prefeito Elvis César, também um homem de visão, entendeu, puxa vida, vamos chamar o Zaqueu para ser candidato com a gente, ao invés de ficar auxiliando alguém. E isso porque nós vemos que tem parte da população que muitas vezes elas não têm o entendimento todo como é que funciona a política, como é que funciona a vida pública. E algo que me apertou o coração, que falou assim, Zaqueu, você tem que vir, é que tem pessoas que precisam da nossa ajuda no dia a dia. E cuidar de gente é um dos nossos propósitos. Até porque há 24 anos atrás, eu fui buscar um senhor no Hospital Heliópolis, 11 horas da noite. Aquilo para mim é surreal. Você buscar uma pessoa, é algo assim que você fala, puxa vida, né? Quantas pessoas tinha igual esse homem? O nome dele é Sr. José Cício, morador ali do bairro do Suru, e era por volta de umas 11 horas quando eu cheguei lá no Hospital Heliópolis, chovia bastante, você vê um senhor sozinho, num lugar daquele que não sabe nem onde está praticamente, porque ele morava aqui no Suru, ele infelizmente já nos deixou, e ele estava lá no Hospital Heliópolis. Imagina só, você trazer a pessoa e chegar em Santana de Parnaíba e falar assim, agora o senhor está em casa. Ô rapaz, que bom, agora eu estou em casa, porque nem eu sabia como é que fazia para vir embora. E isso toca na gente de uma forma maravilhosa que a gente possa falar assim, então vamos ajudar a cuidar das pessoas, que é o que todos os políticos deveriam entender e fazer. Só que eu acho uma coisa interessante pra gente trazer aqui, pra quem não te conhece, porque a nossa audiência, a gente tem pessoas, não só de Santana de Parnaíba, Barueri, região, e pessoas de até de muito longe. E não, obviamente, não ouviram sua história até agora. Eu ouço falar do Zaqueu de muito tempo. E engraçado que, claro, como referência de terraplanagem, mas como referência de ajuda. Porque o pessoal falava assim, olha, eu preciso de um carro para uma remoção. Eu falo assim, muitas vezes não procurava a prefeitura. Isso. Muitas vezes falava assim, ó, fala com o Zaqueu que ele consegue para você. Aí. Porque eu sei que o auxiliar, cuidar de pessoas, é uma coisa que arde no peito. E como é que é para você
fora agora esse período de política, mas desde lá de trás, será essa referência de auxílio quando as pessoas precisam? Ó, eu vou começar assim dizendo que com a minha mãe aconteceu algo que... E quando aconteceu isso comigo e com ela, eu falei, puxa vida, isso tá acontecendo com a minha mãe. Eu não tinha um carro em casa e eu tinha que sair de madrugada para marcar consulta para ela em São Paulo. Então o que eu fazia? Minha mãe tinha dificuldade para se locomover. E até hoje ela tem, mas hoje, com a graça de Deus, a gente já tem um carro para levar, né? E assim por diante. E eu tinha que ir cedo para São Paulo, lembro como se fosse hoje. Eu ia na rua Martins Fontes, ali perto da Praça da República, para poder marcar consulta para na madrugada. Aí eu vinha até Barueri, pegava a minha mãe, que vinha de ônibus até o centro de Barueri, pegava o trem e ela ia comigo para passar na consulta às 14 horas. Olha que momento ruim. Hoje não, né? A graça de Deus, Santana de Parnaíba está melhor. Naquela época não tinha tanto como a gente tem hoje, e nós vamos entrar daqui a pouco mais nesse assunto. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a necessidade de casa fez com que eu falasse, puxa vida, eu posso atender mais pessoas também. E uma história que, além dessa que eu já contei aqui, e fica bastante cravada na minha memória, é que teve uma oportunidade que um carro nosso foi levar 4 pessoas para São Paulo, e quando chegou ali em frente ao Hospital Pérola Baito, que fica na rua Brigadeiro Luiz Antônio, e tem o ambulatório que ficava na rua Santo Antônio, né? O motorista me liga e fala assim, Zaqueu, acabou a gasolina do carro. Eu falei, puxa vida, mas como assim acabou a gasolina do carro? Não, rapaz, eu rodei bastante. Eu falei, meu Deus, e agora? Não tinha Pix, ele não tinha cartão, né? O Pix é do Bolsonaro, ainda bem que ele criou isso aí, que ajudou bastante todos nós. E eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Então, as pessoas, quando elas entendem que nós estamos fazendo bem, nós também recebemos alguma ajuda. E eu vou dizer para você qual foi. Eu falei para ele, ó, desce no rapaz que veio de Pamonha, em frente ao hospital. Desce nele. Não, mas o que você vai fazer? O motorista falou, desce lá, rapaz, por favor. Desceu lá. Quando ele falou pro papai, ó, o Zaqueu, Santana de Parnaíba, quer falar com você. Ô, deixa eu falar com ele, é o baixinho, que sempre vem aqui. Eu falei, é o baixinho. Aí eu falei assim, meu amigo da Pamonha, rapaz, eu tenho certeza que você vendeu bastante hoje, eu não acho, você é um cara iluminado. Aí ele, rapaz, e vendi mesmo, tô quase indo embora. Eu falei, então, com certeza você pode me ajudar, por quê? Você precisa de uma pamonha, do milho verde? Eu falei, não, eu tô longe, não vou conseguir, gostaria muito de comer, mas você pode me arrumar 20 reais pro motorista abastecer o carro? Só 20 reais? Ele falou, 20 reais ele vai conseguir vir embora, e eu te pago quando eu voltar aí. Quando eu voltei, depois de uma semana lá, que eu fui entregar os 20 reais dele, ele falou assim, meu amigo, você está fazendo bem para as pessoas. Não quero os 20 reais, continue assim. Uau. Isso é gratificante ouvir. Tá bom? Corrente do bem. E a gente vê como isso já está impregnado mesmo em você. Quando você começou a contar da sua história, da onde saiu a oportunidade para a empresa, você falou, opa, tô vendo aí uma oportunidade de negócio para ajudar as pessoas. Não, opa, tô vendo uma oportunidade para ganhar dinheiro apenas. Não, tô vendo uma oportunidade para ajudar as pessoas no mesmo problema que eu tive. Então, tá impregnado mesmo a vontade de ajudar pessoas. Mas você já ajuda as pessoas há mais de 20 anos, que você vem trabalhando ali por trás dos bastidores, ajudando. E não só nessa parte de transporte, de ajudar a pessoa na locomoção para um hospital, para alguma coisa que ela precise. Tem mais projetos que você participa, né? Tenho, graças a Deus, tem diversos projetos, né, que nós participamos. E alguns deles que nós vamos citar aqui, é muito interessante. Ao mesmo tempo, nós ficamos tristes de ver que tem pessoas que passam por isso mesmo nos dias de hoje. Então é assim, essa questão de transportar as pessoas, como eu disse, partiu muito dessa necessidade também de a gente ver alguns amigos que necessitavam e não tinham como ir, porque tem pessoas que elas não têm nem R$1 para tomar um café em São Paulo. Então elas vão com o carro e chegam lá, não tem R$1 para tomar um café. E isso é uma verdade, infelizmente. E nós temos também assim alguns projetos que a gente hoje, já há 8 anos, há 7 anos eu cuido de algumas áreas na área de pet, que é a proteção animal, né? Porque tem muitas pessoas que elas adotam um cachorrinho, um gato, mas elas muitas vezes não têm condições nem mesmo de cuidar. E é onde também nos procura, a gente procura dar um auxílio e tentar dar uma força no sentido de cuidar do pet, porque quando você pega, você não tem o direito de judiar. Se você não quer o cachorro ou não quer o gatinho, é um direito seu. Mas quando você pega, você tem que cuidar e cuidar bem. Para que ninguém venha falar, puxa vida, você não tinha nenhum cachorrinho, nenhum gato, agora você tenta judiando os bichinhos. Então para que pegou?
né? Para quem pegou. Então, esse é um dos caminhos também, até porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas que elas transferem os seus problemas para os seus cachorros. De repente tá mal-humorado, de repente não acordou bem, brigou com a esposa, brigou com o esposo, ou brigou com o sogro, com a sogra, e quer judiar do cachorro. É algo que a gente não podemos aceitar, né? E hoje, inclusive, já é passível de reclusão, 2 anos, se for prego em flagrante. Mas é assim, se as pessoas se conscientizarem de que o bichinho não tem culpa de nada, nós vamos chegar um pouquinho além e com toda certeza cuidar melhor. E aí tem um outro projeto que é a questão do autismo, que a gente sempre também tem procurado dar uma assistência, porque hoje é um número, cresce muito, né? Hoje nós temos crianças com vários níveis, crianças que já têm o laudo, outras que não têm, outras que ainda estão na identificação. Infelizmente, cada vez mais nascem crianças com autismo. Então, nós estamos nessa bandeira também, porque é uma bandeira muito importante, porque as famílias, cada vez mais, elas têm necessidade de ter o tratamento com fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra infantil, com terapia ocupacional e outras especialidades mais as quais elas precisam. Isso é maravilhoso, porque há algum tempo atrás, a nossa audiência vai lembrar, eu estive aqui entrevistando a nossa querida primeira-dama, Selma, e é uma das bandeiras que ela defende, e ela, junto com o Elvis, tem tentado trazer mais recursos para justamente Santana de Parnaíba melhorar. Porque o autista, às vezes eu até penso aquilo, que não é que hoje nascem mais crianças com autismo, é que hoje a gente tem a consciência do que é o autismo. Principalmente porque antigamente, na minha época, eu falo que tinha crianças com necessidade, mas não tinham nem a noção que era um autista e estava dentro de uma sala de aula comigo na escola. Hoje, já, graças a Deus, nós sabemos que elas podem buscar para ter uma vida melhor. E você, sem ainda ter esse recurso em Santana de Parnaíba, já começou a buscar tratamento para essas crianças. E eu falo, e isso é algo maravilhoso, porque muita gente fala assim, um dia se eu entrar na política eu vou fazer. E eu falo, não, você pode fazer sem mesmo estar com cargo. Imagina, se você já faz aquilo sem o cargo, imagina isso aí. Lá dentro. Qual que é a principal ideia, né? Muitas vezes as pessoas, elas colocam à frente, olha, eu quero ser vereador, eu quero ter o cargo de vereador para depois cuidar, para depois fazer algo por alguém. Não, o meu caminho é o inverso. Eu fiz, e se Deus abençoar e a população entender que eu mereça, continuarei fazendo muito mais, porque para mim não é inadmissível que você encontre pessoas como você bem pontuou, que hoje não é que talvez nasce mais, mas talvez identifique um pouquinho mais por tudo que a tecnologia avançou, pelos pais e pelas mães também, que acho que vão se aperfeiçoando e vai vendo, olha, meu filho tem algo anormal, eu vou levar para o médico, identifica um pouco mais cedo, e é importantíssimo identificar cedo, porque quando você tem um diagnóstico bem completinho, um diagnóstico com a idade bem 3 a 4 anos, por exemplo, que é o caso, você consegue também fazer um tratamento adequado e que ela vai chegar numa fase adulta bem mais com cuidado, bem mais preparada, e eu tenho certeza que as pessoas, elas vão deixando, tem família que vai deixando, e é isso que é o diferencial. Tá? A família que tem uma criança que ainda não foi diagnosticada completamente, que não tem um laudo, ela deveria procurar os seus direitos, procurar se informar melhor, porque ela não tem a ideia de que quando chegar na fase adulta, ela vai sofrer muito mais. Então, se você pegar desde o início o tratamento, a tendência é que chegue na fase adulta com um diagnóstico mais tranquilo, a pessoa podendo se cuidar melhor. Qualidade de vida. Qualidade de vida melhor. Com certeza. E trazendo agora, por tudo isso que você já faz e fez na vida pública, em ajudar as pessoas, o que mudou ali, fora o convite, para falar, não, agora eu quero realmente estar numa posição dentro da política para fazer muito mais? Quando mudou a chave ali, falou, não, agora eu acho que é a hora de estar lá dentro. Tá. O convite partiu, né, do nosso sempre prefeito amigo Elvis César, e ele falou, Zaqueu, eu preciso de pessoas fiéis, pessoas que estejam comprometidas com o ser humano, pessoas que possam me ajudar a desenvolver trabalhos voltados a cuidar de gente. Eu falei, prefeito, mas eu não me sinto ainda tão preparado para isso. Ele falou assim, não, você já está preparado.
E, logicamente, quando ele falou isso, eu percebi, eu falei, não, é verdade, eu já estou preparado mesmo, porque se eu venho já numa corrida, numa caminhada política, sempre ajudando alguém, e teve pessoas que nós ajudamos, que eu entendo hoje que fomos decisivos para que eles pudessem ganhar a eleição, que teve uma votação melhor quando nós assumimos, entramos na campanha, eu falei, não, eu vou pedir para mim, até porque se eu conseguir pedir para pessoas que não tinham tanta referência, por que não pedir para mim que já tem uma referência, né? Como diz o ditado, é muito mais fácil você às vezes pedir para você do que pedir para o outro, né? E eu topei o desafio esse que com toda certeza nós estamos no propósito, estamos no caminho certo. Em primeiro lugar, Deus sempre nos guiando, e depois os amigos e também o nosso prefeito Elvis César sempre trilhando com a gente, falando, não, é isso mesmo, vamos para cima, porque vai dar certo. E tem muitos projetos do Elvis César que também vêm de encontro com as nossas ideias. Isso é mais importante. As ideias, quando batem, a tendência é que aconteça, né? Então essa virada de chave foi assim, o convite, o reforço do convite e a certeza de que se eu ajudei diversas pessoas durante 20 anos na vida pública, por que eu não posso ser agora essa pessoa, né? Tá bom? Ajudar muito mais. Ajudar muito mais. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu lembro da minha mãe falando junto com meu pai, que do César, quando o Parque Santana, eu sou morador do Parque Santana, cresci ali no Parque Santana, quando o Parque Santana não tinha terra, era só terra, não tinha asfalto, não tinha nada, e minha mãe falava que via o César batendo de porta em porta para pegar assinatura, para poder conseguir uma linha de ônibus, para poder asfaltar as ruas. Eu que cresci ali na rua Libra do Parque Santana, na rua de baixo ali onde que o Elvis cresceu. E eu falo assim, quando você já faz sem o poder, sem o cargo, valida muito mais do que quando você já tem. Por que eu trago essa memória, Zaqueu? Porque, graças a Deus, hoje nós temos a referência aqui, o Elvis César, que eu ouso dizer que é um dos melhores gestores públicos do estado de São Paulo. E as ideias dele vêm de encontro com pessoas boas. Eu falo, um bom gestor, ele entende que ele não governa sozinho. Ele precisa de pessoas boas para estar do lado dele, para falar assim, esse aqui, estando lá na Câmara, vai me ajudar para poder fazer um bom governo. E pergunto a você, conhecendo quem é o Elvis, eu tenho certeza que boa parte da nossa audiência conhece, fala assim, o que o Elvis enxergou no Zaqueu para falar assim, esse aqui pode fazer a diferença em Santana de Parnaíba? Assim, o Elvis, ele, como você bem disse, é um gestor especial, uma pessoa que tem administração pública já engajada na sua vida e já provou isso, né, ao longo desses anos que foi prefeito na cidade, ao longo dos anos que foi também vereador na cidade. E, logicamente que quando ele fez o convite, ele também fez porque sabe que pode contar com o Zaqueu, uma pessoa fiel ao grupo, uma pessoa que respeita as suas decisões e, acima de tudo, o Elvis sempre fala, eu não posso fazer nada sozinho, nós podemos fazer. Sempre nós, ele sempre fala isso, olha, nós podemos, nós somos, nós fazemos, nós criamos, nós conseguimos. Então, quando ele usa dessa parte que nós estamos juntos no mesmo grupo e em prol do único objetivo, que é que Santana de Parnaíba continue no caminho certo, continue crescendo, continue dando para a sua população serviços essenciais e que a população fale e reconheça que os serviços estão no caminho certo, isso é gratificante, né? Isso para o político não tem preço, porque quando você vai para a rua, como você bem disse, o pai dele, quando começou, batia de casa em casa, pedindo assinatura para poder colocar água na rua, iluminação pública, posteamento, tudo que são serviços oferecidos muitas das vezes, mas que o vereador ou a pessoa pública não corria atrás. E antes mesmo dele ser um candidato, um vereador da cidade, ele já estava fazendo isso aí. E esse é o caminho, porque a população... E hoje também nós temos que entender que por mais que Santana de Parnaíba está no caminho certo, tem um crescimento absurdo, tem uma estrutura maravilhosa, parques, tem diversos serviços que oferece para a população, o Elvis sempre fala, tem algo a fazer. Tem algo a fazer. E é nesse algo a fazer que ele entendeu que o Zaqueu, candidato a vereador, e sendo eleito, pode ajudá-lo muito na Câmara Municipal. E eu pretendo fazer isso, se Deus permitir, e a população também. Maravilhoso. Tá? Antes da gente a gente já falou muito sobre quem é o Zaqueu empresário, quem é o Zaqueu como pessoa. Eu quero
saber o que o Zaqueu irá fazer se for eleito. Mas antes da gente entrar nisso, eu quero dar uma breve brecha pra gente, um pequeno intervalo. A gente não vai demorar, eu quero que você fique aí. Se você até agora acompanhou esse episódio, compartilha esse link, porque vai ser algo maravilhoso que nós vamos compartilhar aqui junto com o Zaqueu, e eu tenho certeza que talvez, se você tá na dúvida, você pode ter encontrado seu candidato. Aguarda só um minutinho. Já. Marceneiro, quer ter mais dinheiro no seu bolso? Vem para terceirização com a Chapa Forte. Aqui você elimina erros, diminui custos e minimiza a mão de obra necessária para a execução do seu projeto. E quer mais? Com isso você aumenta a sua produtividade e o número de projetos que você consegue atender por mês, gerando mais lucro no seu bolso. Isso é a terceirização que nós promovemos para você. Vem ser parceiro Chapa Forte. É isso aí, eu falo pra vocês que essa empresa é maravilhosa. Gente, estamos aqui hoje com o Zaqueu, nosso companheiro, uma pessoa extraordinária que tem transformado Santana de Parnaíba nos bastidores. Talvez você já viu algum maquinário, alguma obra que Zaqueu fez aí perto da sua casa, mas você não conhecia. Eu costumo falar que eu conheço o Zaqueu, mas às vezes eu não lembro o nome da empresa dele, mas o nome Zaqueu a gente conhece. E ele que é um empresário de sucesso e que hoje está abrindo mão do seu tempo para auxiliar pessoas numa nova empreitada. E eu falo que isso é um chamado, Zaqueu. Porque eu falo, você cuidar de uma empresa já é um grande empreendimento, principalmente você que administra uma empresa que direta e indiretamente tem 70 famílias dependendo dela. E hoje você fala assim, eu não vou ficar apenas na vida privada, mas se eu já faço um bom trabalho na vida privada, eu posso fazer isso na vida pública. E isso é um chamado. E a gente quer saber um pouquinho mais desse chamado e o que nós podemos esperar aí. Você buscando fazer a transformação para os próximos 4 anos. Então, quando nós entendemos que é possível você fazer parte da vida privada e também fazer parte da vida pública, você com toda certeza busca desafios. Quando nós buscamos desafios e que encontramos no caminho pessoas iguais ao nosso prefeito Elvis César, que tem nos dado respaldo para isso, que tem nos dado força, e com toda certeza será o próximo prefeito de Santana de Parnaíba, isso se torna mais, não diria mais fácil, mas diria pelo menos mais ameno, né? Você consegue, de repente, fazer com que as pessoas entendam o seguinte: olha, o Elvis chamou o Zaqueu porque entende que o Zaqueu é uma pessoa competente para ajudar. E assim, dividir com o prefeito Elvis César alguns dos nossos projetos, algumas das nossas ideias, e é muito importante. E é muito legal porque quando nós falamos para ele, prefeito, nós precisamos ter uma farmácia 24 horas na cidade. Mas uma farmácia 24 horas, será que não vai impactar? Nós não vamos impactar, nós vamos fazer algo grandioso para a população. Porque a população entende que quando depois das 10 horas não consegue pegar o remédio mais gratuito na rede pública, ela vai ter que comprar. E tem pais de família, tem famílias que não têm a condição de comprar o remédio. O que ela faz então? Deixa eu pegar no outro dia. Se nós temos uma farmácia 24 horas que funcione bem, como eu sempre digo que a nossa farmácia popular em Parnaíba, farmácia municipal, ela tem uma lista extensa de medicamentos. Tem municípios ao nosso redor que não tem a quantidade de remédios que nós fornecemos para a nossa população. Santana de Parnaíba tem a lista de remédios excelente e agora, se Deus abençoar, e eu creio que vai dar certo, prefeito Elvis César eleito, juntamente com o Zaqueu vereador, 12.300, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar essa farmácia que atenda 24 horas a população. Esse é um dos projetos, tem diversos. Aí nós vamos falando aqui, pontuando cada um. Eu tenho certeza que no caminho da nossa conversa aqui, tá bom? Com certeza. E o que nós falamos no primeiro bloco sobre pessoas que falam, não, se eu chegar em tal lugar, eu vou conseguir ajudar. Depois que eu for empresário, que eu tiver já condições, aí eu ajudo. Depois que eu for tal posição, eu ajudo. E esse depois acaba não chegando e a ajuda acaba não vindo. O que eu falo, se você que tem a vontade, às vezes a pessoa fala, eu queria mudar o mundo, eu queria fazer tal coisa, eu queria um mundo melhor.
mas acaba às vezes não se mexendo. Então quando você ajuda uma pessoa, você pode não ter mudado o mundo, mas você mudou o mundo daquela pessoa. E estando dentro da vida pública, estando ali compartilhando o seu propósito para ajudar cada vez mais pessoas, esse leque aumenta e faz a diferença realmente. Então, assim, a área da saúde, muito bacana esse projeto para farmácia 24 horas, porque realmente é uma necessidade. A pessoa não consegue, às vezes, sair do trabalho, perder um dia de serviço. Nós já sabemos como, às vezes, é difícil o mercado de trabalho. Então, ela não tem condições de falar, não vou trabalhar hoje para ir buscar um medicamento. E ela nem pode deixar de trabalhar, nem pode ficar sem o medicamento. Então, é um projeto muito bacana, realmente. Mas é só um dos. E algum outro projeto, ainda dentro da área da saúde, você também visa uma outra área que seja importante para o crescimento da cidade? Ainda na área da saúde, é importante nós frisarmos assim. Hoje, quando se fala na criança, como eu disse aqui anteriormente, com autismo, o que é importante? Cuidar da criança? Sim. Uhum. Tem que fazer com que a criança esteja bem atendida? Sim. Mas eu entendo que, e isso eu já levei até mesmo para o prefeito Elvis César, e quando você cuida da família, quando você ajuda a cuidar da mãe principalmente. Aí outro dia me fizeram uma pergunta, mas por que da mãe e do pai não? Porque normalmente a mãe é a que acompanha a criança, normalmente é a mãe que tem que levar para o tratamento, normalmente é a mãe que tem que fazer tudo que a criança precisa no dia a dia. Então é importantíssimo também nós fazermos o quê? Com que essa mãe esteja algo melhor para a vida dela. Porque tem mãe que infelizmente entra em depressão, tem mãe que tenta tirar a sua própria vida, porque ela fica num estado tão crítico que ela fala assim, não, eu vou me matar, porque que Deus, né? E não é que porque as pessoas às vezes que ficam criticando, falando que, não, Deus me deu uma... Não deu. Eu acredito que se nós cuidarmos da mãe com excelência, nós vamos ter também uma mãe que cuide melhor do seu filho, porque a mãe precisa dos cuidados. E esse é um dos pontos. Criar um universo autista. O que seria o universo autista? Um espaço onde a criança receberia o tratamento do dela e a mãe receberia também um acompanhamento com psicólogo, de repente oferecer um curso profissionalizante naquele mesmo espaço, onde ela tivesse a certeza de que o filho dela estaria sendo bem atendido e ela também estaria sendo bem acompanhada. Porque hoje a mãe faz o quê? Deixa na escola, muitas vezes o telefone dela toca e fala, mãe, olha, o seu filho está em crise aqui, corre para cá. Ela tem que correr. Aí está, às vezes, acompanhando no tratamento com o psicólogo ou até mesmo com a fono, onde for. Mãe, seu filho deu crise aqui, corre para cá. Então, se você deixa isso centralizado num espaço onde ela possa ter a certeza de que ela está bem, amparada, e o filho dela também, ela vai se sentir bem melhor e preparada para essa missão que Deus deu. E eu tenho certeza que ela vai entender que não é algo assim, né? É algo que Deus deu para ela, que ela vai ter que fazer a missão dela aqui, né? Tá bom? Muito bom. E é fantástica também essa proposta. Eu que trabalho na área da saúde, vejo realmente a dificuldade de lidar, né, com criança com espectro autista, porque realmente requer algumas especialidades que são difíceis de conseguir, fonoaudiólogo, fisioterapia, acompanhamento psicológico. Existem vários projetos voltados para ajuda do autista, mas realmente nunca tinha visto um projeto voltado para a mãe, porque precisamos também cuidar de quem cuida. Muito importante. Estou torcendo por esse projeto, achei ele fantástico e que ele aconteça e que vire referência para outras cidades. Sinceramente, não tinha conhecimento, pelo menos, de um projeto que cuide da mãe nessa situação. Muito bacana e parabéns para a iniciativa. É isso aí. Quando você... Eu aprendi desde cedo, já disse aqui que quando eu fui levar minha mãe a primeira vez na rua Martins Fontes, uma consulta com o urologista, eu falei para ela assim, mãe, se ele falar que a senhora precisa ter um transplante de rim, me coloca à disposição. E eu vejo muitos pais hoje que recebem o rim dos filhos, né? Até a gente tem um amigo que transmitiu um abraço para ele, nosso amigo Aguinaldo Moreno. E eu falo para ele, olha, se um dia você precisar, você pode procurar seu filho, porque ele vai ser com toda certeza, né, compatível com você. É pelo menos o que nós esperamos. E eu falava para minha mãe, se precisar, só pode contar comigo. Se for compatível, eu vou doar para a senhora. É isso. É o laço de mãe e filho, né? Porque acredito que se a mãe estiver bem amparada ali,
o filho vai se sentir mais seguro, a mãe também vai se sentir mais confortável para poder ter a obrigação, logicamente, de cuidar do seu filho e poder falar assim, Deus me deu, eu vou cuidar e eu tô no caminho certo. Né? Maravilhoso. Tá? E o Arthur puxou pro lado dele que é saúde, mas eu quero puxar pro meu. Bom, eu que sou empresário de Santana de Parnaíba e eu acredito de verdade que o empreendedorismo é o maior agente de transformação de uma sociedade. Porque às vezes a pessoa não encontra trabalho, não encontra um emprego em alguma empresa próxima. Eu mesmo, por alguns anos, trabalhei em São Paulo e me deslocava 2h30 para chegar no trabalho. E hoje falo que eu tenho o privilégio de trabalhar próximo de casa, por isso que eu resolvi empreender em Santana de Parnaíba. E é uma das coisas que me preocupa muito, porque eu vejo que por muito tempo Santana de Parnaíba foi considerada uma cidade dormitório. As pessoas saíam daqui para trabalhar em outro lugar. E como eu disse, eu acredito que empreender é um mecanismo de transformação da sociedade. E eu queria perguntar para você, quais são as propostas, quais são os mecanismos que serão criados nos próximos meses para auxiliar quem quer empreender ou quem já empreende em Santana de Parnaíba? Ó, você disse bem, eu vou dar um exemplo aqui. Minha filha, as amigas dela falavam assim há 12 anos atrás. Nossa, Fiamma, você mora no interior? Você mora numa cidade que não tem tanto recurso? Você mora numa cidade que as pessoas consideram a cidade realmente no interior, Fiamma. E ela entrava comigo no carro, pai, minhas amigas estão falando pra mim que eu moro no interior, pai. E ela, criança, eu falava, filha, não esquente a cabeça que essas mesmas amigas um dia vão querer morar em Santana de Parnaíba. E ela, será, pai? Hoje, se eu ligar pra ela agora e falar, filha, a sua amiga, a Juliana que estudava com você lá na FIEB, que quer fazer o quê? A sua amiga que estudava com você em Barueri ou que estudava em outra cidade quando você fez a faculdade, quer fazer o quê? Ah, quer morar em Santana de Parnaíba, pai. Então essa transformação é muito importante. E o que nós precisamos fazer para que Santana de Parnaíba continue nessa locomotiva que está hoje, logicamente procurando adequar. O plano diretor na nossa cidade, o plano diretor vai nos dar a condição de zoneamentos industriais, zoneamentos que possam atender a área logística que tanto nós precisamos. E isso é importante, você organizar uma cidade. Que uma cidade bem organizada, ela cresce corretamente, ela gera emprego e ela gera uma economia para a cidade que é algo extraordinário. Mas para que isso ocorra, é importantíssimo que nós estejamos com as pessoas sérias do lado. Por isso que eu venho reforçar para o prefeito Elvis César 10, Zaqueu 12.300, e que nós possamos trabalhar sim em conjunto, para que isso venha acontecer. Porque assim, tem muitas pessoas que gostam de empreender em Santana de Parnaíba, mas aí o zonamento não permite. A outra pessoa, porque a área é afastada, você fazer um trabalho onde você consiga atender a população na área de transporte. Nós temos um lugar hoje em Parnaíba que, logicamente, que precisamos melhorar o nosso transporte para que os empresários sejam atendidos, porque o funcionário às vezes chega cansado no trabalho, ele roda às vezes 1,5 km a pé, né? Porque tem que deixar na avenida e correr um trechinho a pé. Ele chega cansado no trabalho. Então o que nós pretendemos? Melhorar isso aí. Melhorar, porque nós temos as empresas que prestam serviço para a nossa cidade e com toda certeza com um trabalho sério, voltado a atender a população, a cuidar de gente, que esse é o nosso principal objetivo, juntamente com o Elvis César, e ele sempre tem falado isso, olha, cuidar de pessoas, cuidar de gente, o mandato humano vai ser o próximo mandato dele. E eu tenho a certeza de que nessa área nós vamos chegar lá também. Eu acho interessante que Santana de Parnaíba ele tem um zoneamento que é maravilhoso. Para quem não sabe, para certas empresas entrarem em certas cidades precisa de um zoneamento específico. E Santana de Parnaíba tem dois zoneamentos de ZUP, né? Que não é toda cidade que tem. A gente tem na Chácara São Luís e temos no Cururuquara. Só que além disso, tem outros zoneamentos municipais, que tem o ZUD 4. ZUD 4, que é onde que a minha empresa está, ali no Sombra do IP, também tem no Jardim Isaura. Isso. E também tem o zoneamento lá na Fazendinha, que são polos justamente para atender a indústria. Isso. E isso é maravilhoso. Para quem não sabe, são poucas as cidades que têm zoneamentos específicos como esse para poder atender. Mas como atrair, Zaqueu,
as empresas de grande porte para permanecerem em Santana. Porque eu vejo que muitas em cidades do interior colocam atratividades para as empresas saírem, e isso leva empresas de grande porte para lá. Mas como não somente a pequena empresa esteja aqui dentro, mas como atrair as grandes empresas para estar dentro da nossa cidade? Uma das grandes preocupações do nosso prefeito é a geração de emprego, né? E para que você possa gerar emprego, logicamente que você tem que ter empresas na sua cidade, indústrias de vários segmentos, comércios, né? E para que você atraia as indústrias, logicamente que você precisa desburocratizar algumas coisas. Por exemplo, a questão de licenciamento, né? Porque tem empresas que têm dificuldade. E isso é uma preocupação tão alta, uma preocupação que o nosso prefeito tem, que recentemente, inclusive, já foi autorizado alguns conselhos deliberativos que cuidam dessa gestão ambiental, por exemplo, já mudou bastante algumas regras para que pudessem as empresas de fabricação de borracha, tem vários segmentos, tá? Não vou aqui lembrar dos 84 serviços, mas teve vários segmentos que, através do seu KINAI, através do seu segmento, ele foi direcionado para que Santana de Parnaíba pudesse, olha, essa empresa aqui não mais precisa dessa burocracia. Essa empresa aqui não mais precisa do licenciamento da CETESB. Nós, município, podemos fazer. Isso é muito bom. E o prefeito Elvis César tem dado condições para a nossa cidade e tem dado também condições, juntamente com o grupo que hoje administra a cidade, a fazer com que esse crescimento venha de uma forma grandiosa para nós. E gerar emprego, como eu disse, é o principal caminho para ele. Logicamente que quando você, para atrair muitas empresas, você tem que, algumas vezes, incentivá-las, né? Vamos buscar alguns caminhos para incentivar. Por exemplo, essa questão do zoneamento, da desburocratização dos documentos, porque tem empresas que elas se instalam na cidade, mas ela não consegue o alvará de funcionamento, não consegue, de repente, colocar em ordem o que ela pretendia. Isso faz com que eu vou mudar daqui, porque às vezes alguma outra cidade oferece aquilo com mais rapidez. Não, nós não vamos deixar ninguém sair de Santana de Parnaíba, muito pelo contrário. Nós vamos trabalhar para que essas empresas possam ter, sim, o respaldo principal da prefeitura, que ela continue conosco. Show. E além, é importante todo esse projeto para atrair as empresas, realmente, toda a parte de tributação, atrativos, tudo. Isso realmente força e traz empresas para o crescimento da cidade. Mas, além das empresas vindo, nós também precisamos qualificar os moradores para se qualificarem profissionalmente, né? Porque também precisamos que quem mora aqui também tenha a oportunidade de estar nessas grandes empresas com competência, com qualidade, porque estão preparados, porque estão qualificados para isso. Tem projetos também voltados para a área de educação, profissionalismo. Como que está a questão? A parte de Santana de Parnaíba, eu sou novo aqui na cidade, mas eu já vejo muita prosperidade, eu vejo que tem muita coisa boa em Santana de Parnaíba, fora que é uma cidade linda. Eu passeio Santana de Parnaíba, aquele centro histórico, eu fico encantado toda vez que vou. Mas como deixar de ser cidade dormitório e trazer não só empresas, mas também ter profissionais qualificados para suprir essas vagas? Olha, isso é muito importante porque assim, hoje nós temos ETEC, temos o Senai na cidade, né? E temos outras empresas que oferecem os cursos profissionalizantes também. E o nosso prefeito, preocupado com isso, ele vai criar a Uniparma, que é uma universidade municipal virtual, né? Então, a pessoa se formou no segundo grau, que a gente chama de segundo grau, né? Mas hoje é terceiro e quarto ano. Eles vão se formar e a partir dali vai fazer o quê? Olha, eu quero ser administrador de empresa. Olha, eu quero ser contador. Olha, eu quero ser advogado. Logicamente que a universidade virtual, ela vai te dar um norte para que você também tome uma decisão. Porque, primeiro, que é municipal, né? Então, mesmo para aquela família que não tenha condições de pagar uma faculdade, ela vai poder fazer um curso superior e isso é muito bom. Isso vai fazendo com que a gente consiga profissionalizar. E a outra parte é assim. Recentemente, nós visitamos uma empresa e a empresa falou assim, olha, na nossa área não tem profissional mais. Aí eu falei assim, como não tem profissional mais? Porque não formam mais profissionais naquele setor. Operador de torno, CNC, essas profissões aí. O que é importante? Nós entendermos também qual que é a necessidade da nossa cidade.
O que realmente, quais as profissões que faltam? Porque não adianta nada, por exemplo, nós pensarmos que vamos colocar pessoas que criar cursos e não ter na cidade para oferecer a vaga daquele emprego. Então é muito mais fácil você fazer o quê? Opa, peraí, tem 10 empresas que precisam de operador de CNC, beleza, vamos fazer o quê? Um trabalho junto com o Senai, né? Para que eles possam formar esses profissionais, porque ficou parado, né? Deixou a desejar, e hoje em dia, se você não incentivar os jovens para fazer esse tipo de curso, não vai ter mais. Daqui a pouco não vai ter mais profissional. O que essas empresas vão fazer? Né? Vão fechar as portas? Tem empresa hoje de Parnaíba que gera 600 empregos, e de 600 empregos, 200 é operador de CNC. Então, se você não incentivar para que eles possam, a juventude, ir para o Senai, fazer o curso, de certa forma nós temos que buscar incentivo. Nem que ofereça o transporte gratuito, nem que ofereça lá o Senai uma parceria com a prefeitura, criar métodos para que os jovens sejam incentivados a fazer o curso dentro daquilo que nós entendemos que a cidade precisa. Porque assim, não adianta a gente também formar profissionais que a gente não consiga oferecer na cidade, onde ele vai ter que trabalhar lá em uma cidade longe. Então é muito mais fácil você buscar qual que é a necessidade nossa. É o operador de CNC, é o do telemarketing, é o controlador de estoque. O que é a nossa necessidade realmente? Porque com essa visão, tenho certeza que nós vamos formar muito mais jovens e diminuir o desemprego na nossa cidade, que graças a Deus já é pequeno. Maravilhoso. Isso é uma coisa interessante. Você falou de atender a necessidade. E eu falo pra você, eu sou morador de Santana de Parnaíba, e Santana de Parnaíba evoluiu drasticamente nos últimos anos. Só que, como você mesmo já citou, nem tudo é perfeito. Isaac, eu quero te fazer uma pergunta. Na sua visão de morador de Santana de Parnaíba, de pessoa que trabalha nos bastidores da vida pública e agora quer ir pra frente, dar cara a tapa realmente, eu quero te fazer uma pergunta. O que Santana de Parnaíba precisa melhorar e o que você vai fazer nos próximos anos para transformar isso? Então, Santana de Parnaíba, assim, nós precisamos melhorar, tem alguns pontos importantes, mas eu acho que um deles, para que nós possamos atender uma grande massa da população, é o nosso transporte público, né? Que muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, poxa vida, Santana de Parnaíba nós temos 10 parques, e parques longe, parques que tem no bairro do Refúgio, bairro do Cururuquara, agora começou o parque, um parque que vai ficar excepcional. Temos o parque do Colinas Anhanguera, e nós somos uma cidade territorialmente extensa, né? Então muitas vezes a família quer sair lá do Cururuquara e ir passear no parque do Refúgio. Como que vai? Se não tiver um carro, se não tiver, vai ter que pagar um transporte alternativo, então vai ter que ir de ônibus. E aí a pessoa fica assim, puxa vida, mas normalmente eu vou no parque ao sábado, domingo, durante a semana eu trabalho. Então, o sábado, domingo, muitas vezes as empresas reduzem, né, o número de ônibus para atender a população. Qual que é a ideia? Não deixar reduzir e também zerar a tarifa, pelo menos nos finais de semana, para que essa população possa ir para o parque, possa se locomover na cidade. Isso é uma necessidade real para nós hoje. E o prefeito Everton César, preocupado com isso, ele criou o que a gente chama de bilhete, o passe livre municipal, que vai ser uma passagem que a pessoa embarcou no Cururuquara, que é lá do outro lado da Castelo, olha só, e vai lá para o Colinas Anhanguera. Não tem um ônibus direto, então ela vai poder descer na rodoviária e pegar o outro ônibus com uma única passagem ou o passagem totalmente livre. Então isso é muito importante, né? Até porque tem pais de família que logicamente ele deixa de ir passear porque não tem condições. E quando vai, não tem como comprar nem sequer um sorvete para o seu filhinho. E aí essa alternativa do passe livre vai fazer com que ele possa levar a criança, comprar o seu sorvetinho e a criança sair correndo, contente do parque e ficar uma família muito mais feliz e bem atendida. Então esse é um ponto importante, o nosso transporte público, que eu tenho certeza que com o Elvis eleito e o Zaqueu também, nós vamos trabalhar juntos para que esse quadro mude e que as famílias possam ir para o parque, tomar seu sorvetinho, comer seu lanchinho e voltar feliz para casa. Ótimo, porque lidar em família, né? Só um corte aqui, que eu digo o seguinte, que o empreendedor nato, ele não se preocupa só com a mobilidade, já preocupa com um sorvetinho, com o lanche, porque tem que fomentar o comércio da cidade. Olha só, eu fui outro dia no parque, eu ainda brinquei com a pessoa, eu falei, meu Deus, esse parque vai ficar bom, vai ficar top, um dos melhores que vai acontecer na cidade. E aí tem uma divisória assim, 4 janelas.
Aí eu falei assim, poxa vida, chama essas 4 famílias aqui que vão fazer divisa com o parque. Aí a pessoa veio, pois não, eu falei, você já pensou como é que vai mudar aqui a sua vida? Já pensou em colocar um comércio aqui? Ah, não tinha pensado. Então, aumente a receita da sua família. Venda uma balinha, vende um doce, venda um sorvete no calor, ou venda um chocolate quente no frio, mas venda alguma coisa aqui, que com toda certeza a economia daquele trecho ali vai ser outra, né? Vai ajudar. E é isso, quando você vai para um parque hoje e você tem a condição, olha, eu não vou gastar R$1 de passagem. Que maravilhoso, né? Você vai sabendo que com o dinheiro que você tem, você pode ajudar a economia daquele lugar, daquele bairro, as proximidades, e com toda certeza o comércio agradece. Verdade. E é importante isso, porque realmente, vendo sobre Santana de Parnaíba, os parques são maravilhosos. Eu coloco, questão familiar. Hoje está tudo muito ligado à tela, tudo muito preso ao celular. As crianças estão presas ao celular, o contato em família diminuiu, mesmo os pais, às vezes está todo mundo dentro de casa, cada um no celular, vendo rede social, vendo alguma outra coisa, e aquele contato familiar vai se perdendo. E isso, para a educação da criança também, é muito importante, o tempo de qualidade, o convívio. Então, às vezes, a criança ela gera uma memória muito maior do que você chegar e dar um presente para ela, alguma coisa interessante. Gera uma memória muito maior. Você passando um tempo de qualidade, você brincando, ela vai lembrar, poxa, aquele dia eu brinquei com meu pai, com a minha mãe. Então você pegar um final de semana para você ir num parque, para você passar um momento de qualidade em família, longe de tela de celular, a criança brincando ali no playground do parque, você jogando uma bola com seu filho, com certeza está criando uma memória muito melhor do ambiente familiar, né? E aquela criança não vai esquecer aquele dia nem tão fácil. Às vezes a gente se preocupa tanto em vou comprar alguma coisa, vou dar um presente, e a criança, olha que legal, dá 2 minutos, aquele presente aquele brinquedo ela já não quer mais, e aquilo passou. Agora, o momento em família, aquela diversão com o pai, com a mãe, fica ali às vezes anos e anos. A pessoa tá velhinha já e fala, naquele tal dia eu brincava assim com meu pai no parque. Isso, e você mesmo. Proporcionar essa locomoção para esses momentos de família, você também está resgatando o ambiente familiar, está trazendo qualidade também de vida para aquela família, na questão do lazer, que também é importante. Ótimo projeto também. E com certeza, assim, quando você fomenta essa questão da família estar junto, né? Porque eu acredito que vocês já tenham reparado que em alguns restaurantes você vai, proibido usar celular. E é exatamente para estimular isso, porque nós vemos que a família às vezes está ali 4, 5 pessoas, está todo mundo, cada um no seu celular, e ninguém se conversa mais, né? Então a ideia qual que é? Gerar realmente essa ligação mais próxima da família, e ao mesmo tempo você fazer com que a família se sinta assim, nossa, eu moro numa cidade que me proporciona um momento inigualável, incomparável, que aí eu poder sair de casa no sábado, domingo, sem pagar uma passagem, com a minha família, ir para um parque que eu quero conhecer, não tem preço. Exato, e às vezes a família quer fazer isso, mas não tem condições. Não tem condições. Então, ou paga a passagem e vai lá e vai ficar algum tanto até a hora da fome bater e vir embora. E com esse projeto, falou, opa, eu tenho esse dinheirinho aqui, eu não preciso mais escolher entre a passagem e comprar um lanchinho, levar um piquenique para fazer com a família dentro do parque. Não, ali ela já tem essa escolha. Quando você pode escolher, né? Quando você coloca na ponta do lápis, ou eu como, ou eu vou. E realmente esse projeto é maravilhoso simplesmente porque eu trago a minha memória falando disso, porque quando eu era pequeno, a minha mãe, a gente ia no mercadinho que era na esquina de casa. Mercadinho Araújo. Olha aí. E a minha mãe comprava pão e mortadela. E a gente pagava 2 passagens para ir no parque. Que era um até Barueri e o outro a gente pegava o trem em São Paulo, porque Santana de Parnaíba não tinha parque. Hoje em dia, quantos parques Santana de Parnaíba já tem? Santana de Parnaíba nós temos 10 parques municipais, é algo grandioso, né? Então assim, eu costumo dizer que os 2 momentos, como eu falei aqui em Santana de Parnaíba, um antes e um depois. E com toda certeza o depois é bem melhor, chamado Elvis César, e eu tenho certeza que vai dar continuidade a esse trabalho, e juntos nós estaremos também para que possamos fazer coisas maravilhosas para nós, né? Porque assim, tem pessoas que ficam se perguntando, puxa vida, eu moro numa cidade que
funciona a educação, funciona a saúde, segurança, né? Também tem o lazer. Né? Também tem o lazer, tá bom? Zaque, eu já vou puxar um pouco mais ainda pra sardinha pro nosso lado. Eu e o Arthur, a gente tem um compromisso nosso aqui de transformar a vida de homens. Particularmente aqui, eu acredito que, eu sempre falo isso, que o homem é a cabeça da casa. Não porque ele tem que ser a autoridade, mas porque naturalmente a mulher, os filhos buscam acolhimento junto com os homens. E eu costumo falar que às vezes a gente tem um problema, porque se o homem é a cabeça da casa, e quando a cabeça tá oca, que ela não sabe o que fazer? Eu e o Arthur, particularmente, nós buscamos transformar a mentalidade dos homens. E muitas vezes o homem, ele se sente mal com a família porque ele passa muito tempo fora de casa. Ele fica lá porque ele não conseguiu se qualificar lá no passado, então hoje ele aceita qualquer profissão e muitas vezes, por causa dessas profissões, se desloca para muito mais longe. E hoje, quando ele vem para cá, ele volta para casa, ele não consegue progredir na profissão dele porque ele não consegue se qualificar. Muitas vezes não consegue estudar. Como você, como futuro vereador, digamos assim, da nossa cidade, pode transformar a vida dos homens parnaibanos? Eu acredito que assim, ó, sou pai de família, né? Sempre procurei me adequar às necessidades da minha família. E, logicamente, quando você trabalha fora, vem de longe, você já vem cansado, você já vem de uma forma exausto, talvez o transporte público te deixou muito mais cansado do que deveria. Tem situações que o transporte público deixar o camarada mais cansado do que o próprio serviço. Né? Às vezes tem pessoas que trabalham tão longe que 6 horas por dia na condução e às vezes trabalha 8 horas por dia. Então olha só que situação, e a pessoa acaba se deixando muito mais exausta. Mas é possível, sim. É possível você fazer com que esse pai de família possa receber um curso profissionalizante mais adequado, como nós dissemos aqui, um curso profissionalizante onde ele possa entender que ele pode sair daquele lugar longe que ele trabalha e trabalhar na sua cidade. Você incentivar essa pessoa a trabalhar na cidade, você incentivar essa pessoa mostrando para ela o seguinte: olha, se você conseguir fazer um curso profissionalizante aqui, gratuito, se você conseguir fazer um curso profissionalizante sem ter custo algum, um esforço seu de 6 meses, 1 ano talvez, vai valer a pena. Por que vai valer a pena? Primeiro, que você vai trabalhar na sua cidade, você vai conseguir estar mais próximo da sua família e você vai fazer com que essa família fale assim: nossa, meu pai teve uma transformação na sua vida, e a transformação se deu através da Prefeitura de Santana de Parnaíba. Porque com isso, irmãos, você faz com que o papai de família não tenha mais essa cabeça oca, né? Que ele possa falar assim: não, eu estou inserido no mercado de trabalho de Santana de Parnaíba, eu estou contente com Santana de Parnaíba, eu estou contente com tudo que me oferece aqui. E aí vai sobrar o tempo, sabe para quê? Para ele fazer uma atividade esportiva na nossa cidade, para ele de repente jogar um futebolzinho com os amigos na noite, porque isso vai ajudar ele também. Agora, se o camarada chega cansado do serviço, chega tarde do serviço, como é que ele vai fazer tudo isso? Vai participar do quê? De que atividade esportiva? Como é que ele vai bater uma bola com os amigos? Ou como é que ele vai aliviar sua cabeça para continuar sendo realmente a base forte da casa? Como eu sempre digo, arrimo de família como é de fato, né? Verdade. E esse ponto que o Paulo trouxe, eu acho muito importante e trazer aqui até para, quem sabe, futuros projetos, se não já tiver dentro dos seus projetos, que eu vejo em muitas cidades, tanto a que eu cresci, mas em outras também, a questão do EJA, que é o ensino de jovens e adultos. Nós temos muitos adultos, muitos senhores e senhoras hoje já com seus 50, 60 anos, que não tiveram educação antes, né, porque precisavam trabalhar, às vezes trabalhavam na roça, ou eram em outra educação e não tiveram essa oportunidade. E hoje eu vejo em algumas cidades que eu sinto falta de projetos voltados a isso. Eu tenho como exemplo, por exemplo, a minha mãe. Ela começou em um projeto desse para concluir os estudos, para aprender mais. E na cidade tinha, e de repente tirou e mudou para uma escola. Tinha um único horário, em uma única escola, do outro lado da cidade.
ela não conseguiu mais ir. E eu vejo o quanto ela ficou chateada, porque ela estava ali progredindo e entusiasmada com aquilo. Falava, cada vez aprendendo mais, cada vez me especializando mais. E eu vejo hoje uma carência nesse tipo de serviço, no geral, que é a questão da educação para jovens e adultos. Vocês têm projeto voltado para isso? Se não, fica aqui já uma dica de um projeto. Sim, isso é importantíssimo nós frisarmos, e eu vou puxar aqui um outro assunto que envolve a educação e que nós podemos também trazer para esse lado. O que acontece? Hoje em dia as pessoas elas querem, muitos querem estudar, e é como você falou, só fica centralizado num lugar. Isso faz com que, por exemplo, nós que estamos numa cidade que, como eu já disse, territorialmente muito extensa, são 178 quilômetros de área, vai desde o Cururuquara até a Anhanguera. Olha só, a rodovia Castelo Branco, a Anhanguera, a Rodoanel, tudo tem um pedacinho em Parnaíba, né? Então, assim, é importante fazer o quê? Levantamento no bairro do Cururuquara. Temos lá 100 pessoas que querem estudar no EJA, legal. Tenta criar um polo lá, né? Para que essa pessoa se sinta mais confortável, se sinta mais bem amparada, porque ela chegando na escola já não é tão fácil para a pessoa. Então, se ela chegar num lugar que ela esteja bem atendida, próximo à sua casa, ela vai se sentir muito mais confortável. Ao invés de sair, de repente, daquele lugar e ter que rodar 20 km para poder ir para uma escola que tenha o ensino. Então, assim, é importante você fazer o levantamento, verificar quais são as necessidades. Temos as pessoas, temos a possibilidade de levar para aquela escola do bairro, porque todos os nossos bairros têm escola. Muitas vezes o que falta é exatamente esse levantamento para que nós tenhamos a certeza de que a pessoa precisa para aquele bairro. Tentar centralizar, talvez num lugar só, você faz com que as pessoas se afastem, né? E nesse afastamento tem pessoas igualmente a sua mãe que, eu não vou mais porque ficou muito longe, vai ficar tarde, aí vai depender do ônibus. Olha, receber como tudo é bem bacana nos nossos projetos e nos projetos do Elvis, porque assim, uma vez que tivermos o passe livre municipal, né, mesmo que não consigamos colocar em todos os bairros um núcleo do EJA, mas você consegue fazer o quê? Pelo menos a pessoa não ter o custo da passagem, ou de repente colocar mais próximo dela para que ela possa ter uma locomoção melhor e se sentir mais confortável, sim, como eu sempre disse aqui, tá bom? Esse é o caminho, para que você possa atender a demanda. Logicamente que tem muitas pessoas que querem voltar a estudar, tem muitas pessoas que têm esse desejo, arde no coração de querer fazer poder escrever seu nome, que legal, né? Poder escrever seu nome, poder escrever onde eu nasci, isso é maravilhoso. E a gente sabe que infelizmente tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso. Maravilhoso. Eu quero fazer uma pergunta para você, que você nos trouxe aí, você falou que cuida dos pets, você falou que cuida dos autistas, isso você já faz sem ser vereador, isso já é maravilhoso. Você ajuda com transporte de pessoas que precisam se deslocar para hospitais. Esse é o Zaqueu quem é na essência. Mas eu falo o seguinte, para fazer tudo isso, precisa de alguém por trás, alguém forte. Eu pergunto para você, como é que tá a sua família hoje nessa corrida? Fala assim, tá apoiando? Quem são e o que eles dizem sobre essa nova empreitada do Zaqueu? Minha família, minha esposa Rosimeire de Aquino, a Fiamma de Aquino Souza, minha filha tem 22 anos, a Rosimeire é uma esposa exemplar. E assim, no início eu sempre disse para elas, olha, se vocês entenderem, e você sabe o que foi mais engraçado recentemente, eu vou contar uma história da minha filha, e ela naquele momento, ela falou assim, pai, o senhor tá no caminho certo. Eu levei minha filha numa consulta em Jundiaí, agora, recente, em abril. Quando chegou lá, ela foi fazer uma cirurgia no joelho, então foi o retorno com o ortopedista. Quando chegamos, ela ficou sentadinha na cadeira de roda ali, veio uma criança com autismo pro lado dela e falou assim, nunca viu a menina? Posso beijar seu joelho? Posso beijar seu joelho? 2 vezes perguntou. E eu não me contive na hora, eu fiquei afastado, quase chorei, minha esposa também, a mãe da menina também, e a minha filha chorou. Minha filha falou assim, pai, o senhor tá no caminho certo. Essas crianças são demais, são especiais, são extremamente dóceis, focadas.
E a minha filha falou assim, o senhor já tinha meu apoio, agora mais ainda. Porque quando você vê uma criança que, na inocência, posso beijar seu joelho? Posso beijar seu joelho? Então aquilo é gratificante, porque hoje eu vejo que se eu consigo atender 17 estando fora, não sendo vereador, pode ter certeza que ser eleito eu vou atender muito mais. Muito mais, entendeu? Porque assim, para nós que estamos na vida pública, você ter essa preocupação com o próximo tem que ser, de fato, um arder no coração. E não simplesmente uma coisa para você ter voto, para você ser político, ou para você, de repente, se dar bem na vida pública. Não é só para isso, é para realmente cuidar de gente. E assim, a minha família sempre me apoiou. Sempre me apoiou, porque no início tudo fica muito vago, né? Olha, não, mas o senhor sempre ajudou alguém. E como eu já venho sempre ajudando alguém, em épocas políticas principalmente, a gente sempre tem aquele, chega nas correrias, reunião, vai visitar uma empresa, vai visitar, leva um, leva outro. Então assim, eu falei, olha gente, só que dessa vez é para mim, é para nós. E quando eu falo que é para nós mesmos, pessoas que precisam de pessoas. E nesse caso, eu sou a outra ponta e com certeza iremos ajudar, tá bom? Maravilhoso. Com certeza. Isso é fantástico. Ter a família apoiando, acho que é o princípio ali, pelo menos é o pontapé inicial para falar, eu tô no lugar certo. Conta mais do que voto. Conta. Meu pai que infelizmente me deixou há um ano atrás, ele falava assim, meu filho, quando você vai ser candidato em Parnaíba? Olha só. Quando você vai ser candidato em Parnaíba? Chega também de ajudar as pessoas. Quando você vai ser candidato em Parnaíba? Eu falo, pai, tem um tempo certo. É bíblico, que é tempo para tudo, né? Então eu tô nesse tempo de Deus agora. Tudo tem seu tempo. Chegou agora. Chegou agora. Já desejo sorte já de início, mas realmente você tem um trabalho muito bonito. Mesmo ainda não estando diretamente na vida pública, mas ajuda pessoas que realmente precisam. E como você falou, esse ver realmente o que está sendo feito, que é com carinho, e ter esse retorno é fantástico. Você saber, olha, estou no caminho certo. Acho que é o principal ponto quando a gente tem um propósito e fala, estou no caminho certo, é quando você enxerga o outro lado das pessoas que você ajuda, é um agradecimento, é uma pessoa chegar e falar, olha, você mudou minha vida, você fez tal coisa que foi tão importante para mim naquele momento. Aí você sabe, tá no caminho certo. É isso aí. Isso é fantástico. Teve uma pessoa que recentemente ela falou assim, Zaqueu, você mudou o meu pensamento de viver. Eu falei, me conta por quê. Aí ele falou assim, ó, uma atitude sua um dia, uma atitude boa sua, fez com que eu falasse pra minha noiva assim, esse é um amigo, tá vendo? Se não fosse a atitude dele hoje, nós estaríamos aqui sem socorro, no meio da rua, e ia fazer o quê? Buscar gasolina a pé. Então a minha atitude daquele dia, há 1 ano e meio atrás, de parar meu carro e falar, meu amigo, o que aconteceu aí, pô? Rapaz, acabou a gasolina. É mesmo? Eu falei, então vamos lá buscar agora. Pus ele no meu carro, levei no posto, ele comprou a gasolina, voltei, esperei ele colocar a gasolina, ele funcionou o carro dele, a noiva dele toda em choque, porque, né, logicamente, preocupada, porque estava na beira da pista e tudo mais. Aí ele falou assim, tá vendo? Sabe por que mudou, Zaqueu? Eu falei, sim, não. Porque ontem mesmo a pessoa precisou de mim com o mesmo caso e eu não fiz. Nossa, olha só. É a corrente do bem, né? Gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza, é isso aí. Faz arder no coração isso. A nossa conversa está muito boa. Estamos agora se dirigindo para o final. E eu falo que esse bate-papo foi realmente para conhecer quem é o Zaqueu, porque eu sempre falo, gente, se você é morador de Santana de Parnaíba, você pode perguntar, que eu tenho certeza que não importa se é o Cururuquara, se tá ali no refúgio, aonde for, alguém vai conhecer o Zaqueu e vai dar testemunho desse homem. Por isso que a gente não traz qualquer pessoa aqui, Zaqueu. Isso é legal. Nós se preocupamos muito com quem senta nessas cadeiras. E eu queria agradecer, mas aqui a gente tem uma tradição, que é uma virada de mesa, onde o nosso entrevistado se torna entrevistador. E você vai ter a oportunidade agora de fazer uma pergunta para o Arthur e uma pergunta para mim, sobre o que você gostaria de saber de nós. Que legal, hein? O Arthur, como vem da área de saúde, né, Arthur? O que você entende que devemos fazer na área da saúde para nós melhorarmos o atendimento, não somente na área... porque hoje nós vemos assim,
muitas empresas cortando o convênio, muitas empresas que não querem atender, principalmente os autistas mais, muitos convênios que, não, tá suspenso, eu não quero mais, não vou atender, e acaba virando uma briga judicial. O que você pode falar para nós, para que também tanto a área pública possa fazer de melhor, para que isso mude um pouco e que as pessoas realmente tenham um pouco mais de dignidade em todos os atendimentos na área da saúde? Perfeito, Zaqueu. Olha, o que eu enxergo bastante, não só na área privada da saúde, mas também na área pública, a questão de especialidades. Especialidade sempre é mais difícil, nós sabemos que os profissionais também médicos em certas especialidades é mais escasso, é mais difícil de se ter, então você acaba tendo ali um espaço maior para agenda de uma consulta. Então tem aquela coisa, marquei uma consulta para 3, 4 meses, mas é porque também a oferta de profissional não é tão grande para você ter em cada polo, em cada local, aquela especialidade necessária. Então a gente sabe que tem aí uma dificuldade nessa situação. Só que onde eu vejo que tem uma necessidade de uma atuação maior, principalmente para pacientes crônicos. Oncologia, principalmente, a gente vê às vezes precisando de um tratamento de quimioterapia, por exemplo, que aí demora um pouco. E essa pessoa não tem tempo. Ela não tem esse tempo para esperar, seja do poder público, do poder privado, de ocupar uma agenda de, eu tenho agora um horário livre, dá para encaixar. Essa pessoa ela requer urgência, é a vida dela que está ali. Então, eu vejo hoje no setor da saúde, principalmente para esses casos crônicos, seja quimioterapia, hemodiálise, eu vejo que requer ali uma atenção maior nessa situação, porque esses pacientes sofrem diariamente com dor e eles não têm tempo a perder, que o tempo para eles realmente é vida. Então acho que eu voltar um pouquinho para esse lado, que apesar de ser de alto custo, e eu sei a dificuldade para os dois lados, tanto para o público quanto para o privado, mas eu acho que é uma área que precisa realmente de um cuidado maior para atender a população em geral, para atender não só do município, mas eu acho que do país como um todo. Isso, até porque assim, né, como o próprio sistema diz, o SUS é um sistema único de saúde, mas infelizmente nem sempre é tão único assim, né, e a população sofre muito com isso. Quero aqui até, desculpa, vou fazer uma ressalva, nosso prefeito preocupado com isso, e vai entregar para a população de Santana de Parnaíba um hospital moderno, bem equipado, com aparelhos de tomógrafos, onde que a população de Santana de Parnaíba vai poder ter exames que anteriormente tinha que ir para fora da cidade para fazer. E hoje, com toda certeza, nós iremos realizar muitos exames de alta complexidade, exames que você anteriormente não tinha, até para a pessoa às vezes agilizar, ela tinha que fazer o particular para poder voltar no seu retorno mais rápido com o médico e ter um resultado ou um diagnóstico mais fechado. Então, assim, essa preocupação fez com que o nosso prefeito Elvis César fizesse na cidade um hospital de primeiro mundo, um hospital que eu tenho certeza que hoje as organizações querem assim, eu quero tomar conta do Hospital Santana de Parnaíba, eu quero ir para lá. Isso é importante, tá bom? E nós estamos no caminho certo, eu tenho certeza que o Elvis César vai ganhar prefeito, eu estarei junto com ele na Câmara Municipal, representando o povo de Santana de Parnaíba e cuidando também dessa área da saúde com toda certeza, tá bom? Agora, meu amigo, é assim, nós estamos no mesmo barco, né? Eu sou empresário, você também, não é fácil, mas nós estamos aqui na peleja. No seu entendimento, Santana de Parnaíba te atraiu por qual motivo? Por que você procurou colocar a sua empresa em Santana de Parnaíba? E o que você acha que, logicamente, nós devemos fazer para que melhore ainda mais a condição de vocês e que vocês possam gerar mais emprego? Quando eu falo vocês, a sua empresa hoje já é um gerador de emprego, tenho certeza que tem bastante colaboradores lá. E aí eu queria saber de você, o que nós podemos fazer como agentes públicos que somos para melhorar e também ter esse benefício, porque eu tenho certeza que quando você falar assim, olha, quero abrir uma outra empresa aqui em Santana de Parnaíba, você vai gerar muito mais emprego para nós. Bom, às vezes as pessoas chegam até mim e falam assim, Paulo, por que a Chapa Forte é uma referência em Santana de Parnaíba e na região? Eu vou te falar por quê. Porque quando não fui eu que comecei a Chapa Forte, mas quando meus pais começaram a empresa, nós tínhamos uma coisa. Alguém precisava de uma chapa, um MDF, elas falavam assim, eu tenho que ir até Pinheiros, tenho que ir até Osasco.
para buscar. E eu sempre fazia pergunta junto com eles, por quê? Muitas vezes nós vemos uma necessidade e não se achamos capazes de atender a necessidade. E quando nós falamos assim, eu posso ser a solução para isso, nós entendemos que você para de ser um consumidor e começa a ser um fornecedor. E foi assim que a Chapa Forte nasceu, foi assim que nós começamos a empreender em Santana de Parnaíba. E olha que interessante, as pessoas saíam daqui de Santana de Parnaíba, as marcenarias, as pessoas que precisavam de alguma coisa, até outras cidades. Hoje, essas mesmas pessoas têm atendimento em Santana de Parnaíba e as outras cidades. Nós atendemos Carapicuíba, Osasco, Barueri, Pirapora, Cajamar, atendemos aí Cabreúva e tantos outros lugares, porque nós resolvemos falar assim, eu posso fazer a diferença. E eu acredito que qualquer pessoa, qualquer empreendedor que esteja assistindo isso, se você se fazer uma pergunta, o que você faz hoje e por que faz tão longe, você pode falar assim, eu posso atender essa necessidade. Quando nós entendemos que Santana de Parnaíba era um local que não tinha, e até hoje nós somos o único aqui em Santana de Parnaíba, mas quando nós entendemos que nós podemos fazer a diferença, as pessoas entendem também que qualquer um pode fazer a diferença. Ou melhor, qualquer pessoa que queira deixar de ser qualquer um. Porque lá atrás nós não entendíamos muito disso. Mas nós deixamos de ser qualquer um e se tornamos especialistas naquilo que nós fazemos. A Chapa Forte é referência porque não porque nós éramos bons, mas porque nós resolvemos atender a necessidade daqueles que precisavam. E justamente quando alguém decide fazer isso, entra com aquilo que eu falei, entra com a cara e a coragem, mas com o passar do tempo, e já são 12 anos, nós entramos com conhecimento e competência. E quando você entra com isso, você começa a transformar a vida de outras pessoas. Você é empreendedor que quer transformar a sua vida. Sonhe, mas sonhe alto. Porque não é que você vai começar grande, mas talvez o seu pequeno sonho vai crescendo até o momento que você realize aquilo que você deseja. Isso aí, você torna grande. Ou seja, Paulo, então não é ser mais um, é ser um dos. É um dos, é isso aí, gostei, vou levar isso. E você sabe que, até se posso, né? Claro. Para entender de nós três aqui, uma situação. Em todas elas, houve uma necessidade. Todas elas. E a necessidade fez com que nós tivéssemos uma ideia. Ideia essa que nós colocamos em prática. Então hoje, eu falo para quem estiver nos ouvindo, a necessidade de Santana de Parnaíba se chama Elvis César, Zaqueu 12300 para vereador, para que continue no caminho certo. Tá maravilhoso. É uma necessidade que eu tenho certeza que vai dar certo e vamos prosperar muito e atender os amigos. Continuar atendendo. Tá Zaqueu, a gente fala o seguinte, que a internet é maravilhosa porque ela pode chegar em lugares que a gente nem imagina. Então, eu gostaria que você imaginasse, olhando para esta câmera, que você está fazendo um discurso que vai chegar, como falamos em Santana de Parnaíba, no coração de cada parnaibano. Que cada parnaibano que tiver um celular na mão vai poder ver essa mensagem e vai entender quem é você. Então, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, a mensagem que vai impactar muitas vidas. Por favor. É isso aí. Sou um homem, em primeiro lugar, cristão. E eu tenho certeza que, onde você estiver me ouvindo agora, você vai pensar no Zaqueu como empresário, no Zaqueu como pai de família, mas acima de tudo, no Zaqueu que quer cuidar de você. No Zaqueu que quer olhar para você e dizer assim, qual que foi a sua necessidade? Nós três estamos aqui, tivemos a nossa necessidade e vimos a necessidade lá atrás, uma solução para resolver o problema das pessoas. Eu quero me dispor e colocar à disposição a minha vida, a minha pessoa, para que eu possa ser, sim, um solucionador de problema para você. E você, com toda certeza, não vai se arrepender. Zaqueu, vereador 12300 e Elvis César 10 para prefeito. Beleza? Maravilhoso. Maravilha. Tá bom? E quem quiser conhecer mais do Zaqueu, como é que acha? Quais são suas redes sociais, seus contatos? Redes sociais, Zaqueu, _V Souza. Tem o WhatsApp aí, Facebook, pode nos acompanhar, por favor. É importantíssimo, né? Nos acompanhar na rede social, ver os nossos projetos, porque lá estão todos eles, né?
tem pessoas maravilhosas que dão depoimento da nossa vida. Isso é gratificante, né? Eu falar de mim mesmo talvez seja muito assim, tá falando dele mesmo, mas quando outras pessoas se propõem a fazer depoimentos de você, é algo que não tem preço, né? Porque ali tá a essência, ali tá a verdade, ali tá a pessoa que sabe o que você fez, o que você pode fazer, e é por isso que eu peço. Nos acompanhe nas redes sociais, tá bom? Telefone, o nosso vivo é 971586150 e também lá nas redes sociais, aqui _V Souza e Facebook e vai por aí a mais, tá bom? Maravilhoso. Perfeito. E também você pode nos acompanhar nas redes sociais, @mentor Arthur Lima. E você, Paulo? E você pode me acompanhar com Paulo Henrique Oliveira Oficial. Mais importante, acompanhe o podcast Pode Mudar, que agora é Lobos do Empreendedorismo. Exatamente. Agradecemos a presença e cada um de vocês que estão assistindo. É só mais um episódio fantástico, com mais uma história de vida para inspirar também, para transformar e para ajudar outras vidas. Esse é o nosso propósito. Só deixar um último recado. Nosso querido Zaqueu é candidato a vereador. Nós aqui não temos vínculo com o Zaqueu, mas nós gostamos de honrar, sim, a vida de pessoas que fazem a diferença. Esse é o propósito do Pode Mudar. E você que ouviu a história dele, ouça as propostas. Nós estamos chegando no período eleitoral no dia 6 de outubro, é isso mesmo? Isso. Você tem o seu direito, a sua escolha. Nós não queremos influenciar, mas nós queremos trazer clareza de quem são as pessoas que podem ser a sua escolha. Que você escolha com consciência e vote com consciência. Esse espaço aqui está aberto para todos que querem vir. É claro que talvez no nosso período não podemos ter mais, né, Zaqueu? Mas nós queremos deixar claro que você é livre para escolher, mas escolha com consciência. Ouça as propostas, entre lá no Instagram, ouça, verifique, porque nós trouxemos esse homem aqui pela história de vida e pela mudança que ele tem feito na vida de outras pessoas. Exatamente. Pelo o propósito que vai de encontro ao nosso, que é ajudar pessoas. Mudar a mentalidade, mudar o pensamento e evoluir aqueles que precisam. Isso aí. Muito obrigado. Semana que vem tem mais e eu tenho certeza que será maravilhoso. Mais uma vez aqui, obrigado por tudo. Eu que agradeço, uma excelente noite para todos, excelente que está chegando no final de semana para todas as famílias. Espero que as famílias entendam que realmente o propósito aqui é cuidar de gente, cuidar das pessoas, e eu estou com toda certeza amparado por Deus e no caminho certo, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até semana que vem. É isso aí. Maravilhoso.